deputado Ottoni de Paula fez um discurso carregado de sarcasmo em que ironizou o papel do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao lidar com ministros do Supremo Tribunal Federal. O deputado lembrou que há assinaturas suficientes para a instalação da CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, mas a CPI, que já não foi instalada porque Arthur Lira não quis, provavelmente não será instalada porque o ministro Gilmar Mendes já deu o sinal para que não seja. Ottoni de Paula disse: "Povo brasileiro, lamento muito informar que a CPI que esta casa poderia instituir para investigar os atos ilegais e inconstitucionais que a Justiça tem feito nos últimos tempos no Brasil não vai acontecer. O deputado Marcel Van Hatten conseguiu as assinaturas. Eu assinei. A CPI seria criada para investigarmos o autoritarismo do Poder Judiciário, mas veio o ministro Gilmar Mendes e disse que é inconstitucional qualquer tipo de investigação contra o STF. Tudo pode ser investigado neste país, tudo, até o presidente da República, mas não podemos investigar os deuses do Olimpo. É isso." O deputado ironizou. Ele disse mais, diz que tem certeza de que o presidente Lira tem juízo. Realmente, o presidente Lira tem juízo. Quem não tem juízo somos nós, que vamos continuar votando em quem tem processo na gaveta da Suprema Corte. Enquanto esta casa continuar votando para presidente em alguém que tem processo na Suprema Corte, todos nós estaremos nos apequenando. Ottoni de Paula comentou declarações do ministro de Lula, Ricardo Lewandowski, que afirmou que não há nenhuma crise entre os poderes. O deputado disse: "Não há mesmo, não há nenhuma crise. Na verdade, o que há é um ataque da Justiça ou da Suprema Corte contra um espectro político. Portanto, não há briga entre o Supremo e o presidente Lula, ou entre o presidente Lula e esta casa. Não há não, gente. Só há uma briga que faz com que a Suprema Corte, através do ministro Alexandre de Moraes, persiga deputados de um espectro político, o dos que são de direita e bolsonaristas." O deputado expôs: "A esses o rigor da lei, mesmo que não haja lei para nos investigar, mesmo que não haja crime. Não importa. É de direita, é bolsonarista? Aciona-se o aparato da Polícia Federal, é feita a busca e apreensão e ninguém poderá mais abrir a boca por medo e falar nessa tribuna sobre a ditadura da toga." Ottoni ironizou: "É isso. Este pode ser, talvez, o meu último pronunciamento antes da Polícia Federal ir à minha casa, mais uma vez, e antes de as minhas redes serem bloqueadas novamente, porque neste país não se pode falar contra o Supremo." As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer previsão legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Povo brasileiro, eu lamento muito em informar de que a CPI que esta casa poderia mover para investigar os atos ilegais, inconstitucionais que a justiça tem feito nesses últimos tempos no Brasil, não vai acontecer. O deputado Marcel Van Hatten conseguiu as assinaturas. Eu assinei. Era a CPI para nós investigarmos o autoritarismo do Poder Judiciário. Mas vem o ministro Gilmar Mendes e diz que é inconstitucional qualquer tipo de investigação contra o STF. Tudo pode ser investigado nesse país, tudo, até o presidente da República, mas não podemos investigar os deuses do Olimpo. É isso. E ele ainda disse mais, que tem certeza que o presidente Lira tem juízo. Realmente, o presidente Lira tem juízo. Quem não tem juízo somos nós, que vamos continuar votando em quem tem processo na gaveta da Suprema Corte. E enquanto esta casa continuar votando em presidente que tem processo na Suprema Corte, todos nós estaremos nos apequenando. Lamento informar o sepultamento da CPI que iria investigar atos ditatoriais da Suprema Corte desse país. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz a esta tribuna, o ministro da Segurança Pública, ministro Ricardo Lewandowski, ele agora manifestou-se dizendo que não há nenhuma crise entre os poderes. Numa reunião com empresários, ele disse isso, não há nenhuma crise. Olha, eu vou dizer uma coisa, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, tem razão, não há nenhuma crise, e não há mesmo não há nenhuma crise. Na verdade, o que há é um ataque da justiça, da Suprema Corte contra um espectro político. Portanto, não tem briga entre Supremo e presidente Lula, entre presidente Lula e esta casa. Tem não, gente. Só tem uma briga que faz com que a Suprema Corte, através do ministro Alexandre de Moraes, só mais 30 segundos, através do ministro Alexandre de Moraes, persiga deputados de um espectro político, de direita e bolsonaristas. A esses, o rigor da lei, mesmo que não haja lei para nos investigar, mesmo que não haja crime, não importa. É de direita, é bolsonarista, acionamos o aparato da Polícia Federal, fazemos busca e apreensão, e ninguém poderá abrir a boca mais, pelo medo, em falar nesta tribuna sobre a ditadura da toga. É isto. Quem sabe este não seja o meu último pronunciamento antes da PF e na minha casa mais uma vez, e antes das minhas redes serem bloqueadas novamente, porque nesse país não se pode falar contra o Supremo.
mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa portaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, vão prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, somente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão, é um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem. Certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria.
É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.